No Brasil, todas as esperanças escoam pelo mar, e em alto mar vagam as estrelas, os sonhos e as ambições. Em terra firme, o Brasil reafirma e perece em meio às suas contradições. Vendo a rua através da fresta da janela, alguém vê tudo, mas fazendo-se de desentendido, assegura para si mesmo que não vê nada. Ouvindo um segredo na parede imediatamente vizinha, escuta-o, mas ao encontrar o detentor do próprio segredo, aquele que ouvira discretamente, trata-o com um ar de curiosidade virginal, à maneira de quem costuma dizer: "Não estou sabendo de nada. O que aconteceu?" Essa necessidade de ver, tocar, ouvir, sentir o ambiente ao redor como um invasor encoberto, como uma sombra sorrateira, revela a contradição simultaneamente lógica e psicológica do modo de ser brasileiro, que ora alterna o traço mais infantil da personalidade, ora a malícia mais demoníaca. A composição desta contradição em termos pessoais dá origem a alguém que eroticamente sente a necessidade compulsiva de se introduzir e extrair o impulso vital de tudo que toca, mas não presentemente revelando-se, e sim cobrindo-se, ocultando-se. As ameaças estrangeiras, as capitanias, as cidades improvisadas, as vielas estreitas, a vizinhança, a tagarelice indígena, a cumplicidade forçada entre os escravos, o senso de acusação mútua, as frestas e janelas amadeiradas a partir das quais quem cometia pecados noturnos eram vistos e descobertos. Toda esta panorâmica colonial semeou no modo de ser brasileiro a seguinte consequência, que, aliás, é a expressão lógica e psicológica de sua própria contradição, a saber, a necessidade instintivamente infantil de apontar o dedo ou delatar o seu semelhante mais imediato e, no mesmo ato, se preservar. Existe maior contradição em termos psicológicos que acusar alguém de ser um péssimo jogador, político ou artista popular, apontando-lhes o dedo indicador, mas em seguida se resguardar em um ordinário anonimato em uma vida igualmente pequena, sem feitos expressivos ou realizações? Acusando-o apontando o dedo para um igual semelhante, condicionado aos mesmos dissabores materiais, às mesmas dificuldades de sobrevivência, aquele orgulhoso cidadão brasileiro que neste momento vê sem que dê a impressão de que o faz e que ouve as fofocas da vizinhança, propagando as fofocas da vizinhança sem se reconhecer entre as fofoqueiras, este orgulhoso cidadão já estava arquetipicamente no Brasil desde a colônia, e voltando-se para o parapeito que dava para os olhos da rua, colocava-se no coração pulsante da vida pública, mas contraditoriamente se preservava. Naquele período da vida provinciana da colônia, não muito diferente dos hábitos bisbilhoteiros daquele orgulhoso cidadão brasileiro citado há pouco, todo o ideal de emancipação pessoal se associava às expectativas do matrimônio, com o qual se ingressava efetivamente na vida cívica, por meio dos direitos assegurados aos cônjuges, a bens e herança. Naquele tempo, o bisbilhoteiro se entremeava as janelas para ver e eventualmente acusar os desvios da vida conjugal do vizinho. No centro dessa vida pública ornada pelas exigências do matrimônio, a partir da qual irradiavam todas as demais relações da sociedade colonial brasileira, ocupava o lugar de destaque a figura paterna, responsável por ceder a mão da filha a quem pudesse sustentá-la e honrar a meação ou dotes transferidos à mão do cônjuge, além, é claro, da igreja, cujo sacramento do matrimônio chancelava e regulava as demandas de organização cívico-familiar daquela sociedade. Como as cidades eram irregulares e improvisadas, compactadas em vilas relativamente fortificadas às ameaças estrangeiras, com um aguçado senso comunitário, a partir do qual os níveis de proximidade, cumplicidade e contato físico eram determinantes e inevitáveis, multiplicavam-se as intimidades, os pecados e, por conseguinte, as línguas acusadoras e as desconfianças. Se há traço decisivo na constituição arquetípica do caráter de um povo, tal se encontra na separação entre os amigos e os inimigos. Escolha que entre alguns povos da Europa e do Oriente, por exemplo, se deu com a divisão entre os próximos ou semelhantes e entre os distantes ou forasteiros. No caso do Brasil colônia, em contrapartida,
Em vez de se voltar ao distante, ao forasteiro, no caso o colonizador, a mentalidade acusadora passou a se voltar curiosamente para o próprio vizinho ou semelhante. Àquela altura, a bigamia, o concubinato, o adultério não eram apenas pecados contra o sacramento do matrimônio, mas crimes puníveis acerbamente pela Inquisição. Se condenados, por exemplo, os bígamos eram enviados para Portugal e submetidos às galés, açoites e penitências espirituais. Em termos específicos, isso se dava com açoites em ruas públicas, degredos ou exílios que se demoravam entre 5 a 7 anos, no mais das vezes desencadeados pelo olhar acusador de quem, entre frestas, policiava a via pública. O sentimento policialesco, o olhar acusador, a língua ferina e falastrã, a maledicência, a fofoca, o boato, o espírito da desconfiança surgiram no Brasil colônia, ora por uma necessidade de preservação infantil, em um mundo ávido pela honra, em que esta era tão importante quanto os meios de subsistência, ora por exigência da Igreja, que ao afixar editais de denúncia contra pecados ao matrimônio, perdoava imediatamente aquele que o confessasse ou o acusasse nas proximidades e na vizinhança. Vendo sem ser visto, o olhar brasileiro se moldou com uma atenção voltada aos pecadilhos dos próximos e consequente ódio mútuo. Nesse contexto, em que os vizinhos se demoravam a bisbilhotar as entradas e saídas de seu próximo, se em companhias suspeitas ou desacompanhados, propagadas pelo telefone sem fio da anônima fofoca, é nesse contexto que o modo residual, a figura arquetípica do brasileiro, passa a ser constituída. Figura que encontra na conversa mole de jogadores e malandros a sua melhor expressão. Prostrado em sua janela, numa clara imagem em que se encontram e se intercruzam o público e o privado, o brasileiro do período colonial alternava estados e tipos psicológicos de todo ainda atuais em nossa sociedade. Introvertido, recatado e preservado por presenciar silenciosamente o que se passa para além de seus domínios particulares, e extrovertido demais para propagá-lo como uma novidade reveladora, muito constante quando se diz: vou te contar um segredo, mas que não saia daqui. Tal figura se assemelha de uma criança que, vendo o mundo através do buraco da fechadura, se preserva anonimamente sem se fazer suspeitar. O espírito da delação, da desconfiança e da tradição encontram ali os seus ecos. Tal olhar ligeiramente infantil, como da descoberta do gozo proibido da primeira infância, no qual se dão os primeiros lampejos da curiosidade sexual, tal se volta para aquilo que, estando fora de si, o encanta na proporção mesma em que lhe serve como um ato repulsivo e expiatório. O olhar brasileiro tende, se não percebido como um sintoma neurótico, a deformar aquilo que vê, muito em função de uma sociedade que se construiu sem uma finalidade, um propósito mitológico superior, que sublimasse o olhar para demandas humanas superiores, e em cujo vazio assomaram-se inúmeras injustiças, meios escusos de ascensão social e deformidades morais. O sentimento dúbio dessa tipologia entre a introversão e a extroversão faz com que o arquétipo do brasileiro, presente como um rumor psicológico desde o Brasil colônia, veja sem ser visto, ouça sem ter ouvido, a partir do qual o observador participa do processo, mas se mantém ileso. O efeito disso se dá num modelo de personalidade pueril ou infantil, que, longe de assumir-se para si mesma, tornando-se consciente dos seus próprios impulsos infantis e dos seus próprios atos, propaga os seus vícios e baixezas mais repugnantes na partilha entusiasmada de semelhantes que a reforçam, quase sempre com comentários maldosos, não contra um distante, mas imediatamente voltados para um próximo. Ver por entre as frestas e fechaduras, mas subitamente dar a impressão de que não o fez, desejar e cobiçar às escondidas aquilo que, por se admirar em silêncio, igualmente se odeia, compõe aqueles sentimentos reativos e contraditórios que Max Scheler chamaria de sentimentos de impotência, cujas espécies são frequentes na estrutura psicológica do brasileiro, a saber, o ciúme, a inveja e o ódio, muito constantes nos comentários em mesas de bar, desentendimentos casuais
e nos crimes de grande comoção. Em tais sentimentos se observa algo curioso. Como o indivíduo tem dificuldade de avaliar e preencher satisfatoriamente bem as suas próprias falhas e lacunas, há uma transferência demasiado desproporcional e pesada para um outro, que, desconhecendo o clamor de tais queixas, jamais as restitui, pois não as escuta da voz de quem o acusa. Vendo o comportamento de quem passa, vendo-o através da fresta e em seguida comunicando a um terceiro, a espiral de sentimentos de impotência faz com que o próprio sujeito propagador do boato se suprima e transfira o seu próprio desvio de caráter àquele que, sem mesmo saber da trama, passa anônimo diante dos olhos de seu acusador, sem que haja sequer o direito de defesa. Ver por entre as frestas e se suprimir do mesmo ato é um bom indicativo desse espírito acusador brasileiro, que tende a admirar aquilo que odeia e a odiar aquilo que admira. Se os olhos são as janelas da alma, não é demais pontuar que a alma brasileira, presente desde a colônia, carece de um espaço interno, de um dentro que a reabilite e que a torne presentemente consciente para si mesma. Desejando, sem parecer que cobiça a distância, tal sentimento de potência é a medida de um caráter representado por um insuspeitado vampirismo, que, ávido de vida, só se sacia com a comunhão sacrificial de algum sangue inocente. Enquanto isso, o vampiro deseja o que não tem, e ora pronunciando o nome de quem odeia, ora mirando-o em segredo através da janela, não suspeita que o teto sobre sua cabeça e a janela diante seus olhos, dando acesso ao interior de sua própria casa, são públicas guilhotinas. No Brasil, a esperança, lamuriosa e envergonhada, escoa pelo mar, porque todos, estando no mesmo barco, acusam-se, julgam-se, vampirizam-se, sem suspeitar que todos os tetos e janelas são de vidro.